Hey guys! Olá, pessoal! Welcome! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de inglês. Teacher Danilo here, professor Danilo aqui. Espero que todos e todas estejam bem, tá? Na nossa aula de inglês de hoje, nós vamos falar sobre os recursos de persuasão e argumentação. Para vocês que já estão com um pezinho aí no ensino médio, esse conteúdo dele é bem importante, que vocês vão trabalhar muito com a questão de textos, né? Compreensão, interpretação de textos. E esses recursos, eles são fundamentais, imprescindíveis, tá bem? Ó, gente, vou começar com um conceito, tá? A persuasion. Persuasion, que é a persuasão, é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém, olha o verbo, induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Então, com a persuasão, persuasion, eu vou trabalhar, eu vou mexer um pouco com os sentimentos do outro. Eu vou prender o outro por meio dos seus sentimentos, tá certo? Agora, argumentation. O que seria a argumentação? Um recurso que tem como propósito convencer. Então, olha o verbo. No anterior, nós temos o que ali? Induzir. Agora, convencer. Convencer é o quê? Para que esse tenha opinião ou comportamento alterado. Gente, aqui na argumentação, eu vou ter que trazer dados, fatos, coisas concretas, tá? Que eu possa mostrar ao outro e a partir disso, né, quando o outro vê, eu conseguir convencê-lo de alguma coisa que eu acredito, que eu também quero que ele passe a acreditar, tá bem? Sempre que argumentamos, isso é bem importante, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós, a agirmos também como nós. Qual a diferença? Então quer dizer que um está bem distante do outro? Não, gente, ó. Podemos dizer que esses dois recursos se complementam, pois para persuadir, ou seja, para eu induzir alguém a fazer algo, alguma coisa, é necessário ter uma forte argumentação, né? Eu preciso ter dados, fatos que sejam fortes para que para conseguir fazer com que essa pessoa passe a acreditar nisso ou passe a seguir isso. Tá bem? Olha, vamos ver aqui o seguinte exemplo. Time to read. Hora da leitura. Pay attention this dialogue. Olha o diálogo, diz assim. In the last two words, ele está dizendo, ó, in the last two words, o Garfield. Aí a aranha diz, I know where there is fudge. I know, ó, pay attention, where there is fudge. E aí ele diz, his gut. Nós vamos entender. Aí vamos supor, né, você pega isso numa prova e você diz assim, nossa, entendi foi nada. Mas vamos observar agora cada quadradinho separado. Vocês vão ver como tem sentido aqui, ó. E as palavras, elas também comunicam. Isso é bem importante, gente. Quando vocês pegarem uma prova que tiver ali uma imagem, nunca desprezem, tá? Elas são recursos essenciais para respondermos as questões. A primeira diz assim, ó. O que Garfield perguntou? Vamos observar a imagem. Olha a cara dele. Ele está ali com o jornal em inglês, newspaper. Ele está se preparando para... Porque vocês acham que ele vai fazer o quê com essa pequena, frágil aranha? Só uma pancadinha que ele der com o jornal, ela... né? Bye bye, goodbye. Então, o que é que você acha que ele perguntou aí? Você sabe falar? Você disse algo? Ou últimas palavras? Fácil, né, gente? Então, olha o jornalzinho já pronto. Então, ficaria a letra C. Muito bem, para quem disse a letra C. Vamos para o segundo. Ó, what is the meaning of the word fudge? Qual seria o significado dessa palavra? Saída, doce ou salgado? Porque tem uma parte que ele diz assim, ó, aranha. I know where there is fudge. Então eu sei onde está ou onde há isso. O que seria isso? Saída, doce ou salgado? E aí, nono ano, o que é que vocês acham? Congrats! Parabéns para quem disse aí, ó.
Doce. Mais uma palavra aí que vocês passaram a conhecer. Coloca ela aí, né? Seu vocabulário, ó. Fudge é o salgado, quer dizer, o doce. Tá bem, ó? Fudge, doce. E aqui no 3, ó. Garfield said, he's good. Se a gente voltar aqui um pouquinho, olha como ele ficou, olha a cara dele. Depois aqui que a aranha disse isso, ó. Ah, eu sei onde é que tá o doce. Aí ele já fica... E aí no fim ele diz aqui, ó. He's good. Então, ele utilizou isso, ele disse isso porque a aranha usou um argumento convincente para ele não matá-lo, ou ele acha que a aranha é legal. Gente, tá claro que aí é a letra A, não é? Olha o argumento que ela trouxe aí. Ela disse, eu vou pegá-lo agora, tá? Eu sei que ele gosta de doce, então olha, eu sei onde é que tem doce. E aí, ó, ele ficou sem ação, né? Mas bem, what's the difference? Let's see. A diferença aqui, ó. Percebeu, gente? Vocês perceberam que a aranha usou o recurso de persuasão e argumentação? Então, olha, um exemplo simples disso. Ela aproveitou o fato de que Garfield não dispensa uma guloseima e usou isso para evitar a própria morte. Olha o rostinho dele, como ficou. Mexeu com os sentimentos dele, né? Muito bem. Um outro ponto importante são os facts and opinions. Os fatos e opiniões, tá? Que isso é bem importante, isso vai aparecer muito, como diz aqui, ó, em anúncios publicitários, né, com o objetivo de convencer o leitor a adquirir um produto ou concordar com uma opinião, tá bem? Também aqui, ó, os textos na esfera jornalística, como entrevista, crônica, notícia, reportagem, também usam esses recursos argumentativos, tá? Mas isso deve se basear em fatos e não em opiniões. Mas espera aí, what's the difference between facts and opinions? Então, qual seria a diferença aí de fato e opinião? Bem simples, ó. Fact is something that really happened in absolute truth. Então, gente, o fato é algo que realmente aconteceu. É algo verídico. É aquela verdade. Certo? Então, ó, olha o exemplo. Eu digo aqui, ó. Prince William II's son was born. Ó, Prince é príncipe. Então, estou dizendo que o segundo filho do príncipe William nasceu. Então, isso é um fato, é uma verdade. Realmente aconteceu. Então, para ser fato, essa coisa ela precisa ter acontecido, tem que ser real. E opinion is what we think, not sure if it is true or not. Então, é algo, por exemplo, é o que nós achamos, mas nós não temos certeza se é ou não verdade. Então, olha a diferença, né? It's a way of seeing a fact. Também podemos dizer que é um meio de ver, de enxergar o fato. Olha o exemplo. Prince William II's son is killed. Então, estou dizendo aqui que o príncipe, né, o segundo filho do príncipe William, é fofo. Ah, isso é uma opinião, não quer dizer que é uma verdade. Porque eu posso achar isso, por exemplo, você pode discordar de mim. Entenderam a diferença de fato e opinião? Novamente, fato, essa coisa tem que ter acontecido, tem que ser uma verdade. E opinião, tá? Não é, na verdade, aquilo que nós achamos, né? Nós não temos certeza se é ou não é, tá bem? Gente, se a gente for observar isso daqui, essa notícia, ó, nós temos aqui Heroes of the Future. Olha a imagem, nós temos palavras cognatas aqui. A gente vê NASA, né? Então coisa voltada ao espaço. Ó, astronauts, astronautas. Ó, moon mission, missão. Então aqui diz o seguinte, que a NASA, ela reuniu 18 astronautas para o treinamento de uma missão para a Lua. Vocês acham que isso daqui é uma opinion ou um fact? É uma opinião ou um fato? E aí? Muito bem, para quem disse aqui, ó, fact. Porque realmente isso é uma verdade. Isso aconteceu de fato, tá? Quando vocês forem para o texto, não esqueçam de observar essas palavras cognatas e as palavras que vocês conhecem, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. See you in the next English class. Até a próxima aula de inglês.